Olá, líder gestor, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Carreira de Gestor. Eu sou Tatiane Santos da Costa e atuo no desenvolvimento de líderes e gestores para que vocês possam obter resultados com pessoas a partir de uma liderança humanizada. E para que a gente possa dar esse nosso pontapé inicial de como pensar um passo a passo, para que você deixe do operacional e realmente passe a ter tempo para o olhar estratégico de gestão e liderança, eu quero trazer primeiro a diferença. O que é fazer gestão e o que é fazer liderança? As habilidades de gestão e liderança, elas devem estar em qualquer cargo que possui essa responsabilidade. Gestão é processo. Gestão é atuar com o passo a passo das atividades que precisam ser realizadas pelas pessoas do seu time. É fazer com que elas saibam exatamente o que precisam fazer, como vão fazer e que resultados você espera dessa atividade que elas precisam entregar para você e o prazo dessas entregas. E ainda, gestão, como você vai medir esses resultados? Medir é o ponto crucial para que você possa dizer: eu realmente faço gestão. Quem não mede, já dizia Peter Drucker, quem não mede, não gestiona. Quem não consegue ter os números na sua mão para análise, para questionamento, para melhoria contínua, está com dificuldade em fazer gestão. Gestão é atuar com indicadores a partir de processos muito bem descritos, de forma fácil, de forma entendível para todos que precisam operacionalizar. E a liderança, que é uma outra habilidade importantíssima para os cargos que possuem esse desafio, é liderar pessoas, desenvolver pessoas, fazer das pessoas do seu time as melhores versões que elas possam ser a cada momento que você desenvolve elas. Porque sim, nesta posição de liderança, você tem a responsabilidade de preparar dia a dia, de desafiar as pessoas a entregarem o seu melhor, e o seu melhor todos os dias. Da mesma forma em que você precisa se colocar nesta posição de melhoria contínua para que você possa desafiar as pessoas do seu time. Então, como pontapé inicial, gente, se você hoje atua num cargo de líder, gerente, supervisor, coordenador, diretor, CEO, independente do cargo, tenha essa clareza. Você precisa saber fazer a gestão de processos e a liderança de pessoas. Quando você une, quando você combina essas duas habilidades, você consegue resultados extraordinários. E ainda, quando você tem gestão, você tem liderança e você ainda tem como base trabalhar de forma humanizada, no mercado, no mundo em que a gente vive hoje, eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma ascensão no seu cargo e gerar enormes resultados para a empresa onde você atua, para a sua gestão e para a sua equipe. Porque resultados só vão acontecer com pessoas. E para que você possa pensar nas pessoas, eu digo que o primeiro passo é autoconhecimento. O quanto você, líder gestor, coloca-se no desafio de conhecer-se. E a partir desse autoconhecimento entender se você é um solucionador de problemas, busca realmente a solução dos problemas para que esses problemas gerem aprendizado e evolução. Ou você é a pessoa que fica buscando os culpados para os erros que aconteceram. E eu quero contar uma história para você. Há uns 2 anos atrás, um gestor então me procurou para me dar um suporte, porque ele estava com muita dificuldade na questão de resultado. E aí ele me trouxe características, tá, gente, do time que ele tinha com ele. Ele, então, um grande empreendedor, estava, de fato, atuando como diretor da empresa que ele criou, né? Os outros sócios estavam somente no conselho, e ele estava preocupadíssimo, porque ele olhava para os seus gerentes, para os supervisores,
e para as pessoas do operacional, e ele conseguia entender que ele tinha as melhores pessoas. Essas pessoas que estavam com eles eram pessoas engajadas, eram pessoas que tinham clareza de que precisavam dar o seu melhor dentro do momento em que estavam dentro da empresa para realizar suas tarefas. Eram pessoas que se relacionavam muito bem, eram pessoas que sabiam ouvir muito bem um ao outro. Os gestores, supervisores e gerentes tinham perfis de muito relacionamento, eram pessoas que se comunicavam de uma forma muito positiva, e essa atração de pessoas para dentro da empresa era muito bem feita. Quando existia a necessidade de contratar uma ou outra pessoa, esse processo seletivo se dava de uma forma muito fácil, porque atraía-se pessoas muito facilmente, de forma muito assertiva para essa empresa. Só que a grande dor era como eu, com esse time muito bacana, como eu, com essas pessoas de alto nível de qualificação, não estou conseguindo, nos últimos 12 meses, gerar os mesmos resultados que eu gerava em anos anteriores. 12 meses foi o nosso ponto de referência para conseguir ou partir o entendimento do que tinha acontecido na empresa nesses últimos 12 meses. Se diz ele, rotatividade baixíssima, pessoas com alto nível de escolaridade, tecnicamente muito bem preparadas, pessoas com alto nível de engajamento e de um relacionamento muito positivo. O que será que estava desencadeando o não resultado ou a queda mês a mês dos resultados da empresa? Quando então iniciamos esse diagnóstico, quando comecei a atuar dentro da empresa para buscar esse entendimento, logo de cara, assim, ao entrevistar alguns gerentes, eles diziam: o fulaninho, essa pessoa que saiu da empresa há uns 13, 14 meses atrás, faz uma falta tremenda, porque desde que ele saiu, nós começamos a decair. E a minha pergunta para os 2 gerentes com que eu estava naquele dia, em que trouxeram então a falta deste outro par, porque era um outro gerente, o entendimento de o que essa outra pessoa fazia de diferente. Uma resposta de um deles, né, gente? A resposta de um deles foi: não, ele era o cara chato, ele era o cara que cobrava prazo, era o cara que ficava descrevendo o processo, era o cara mais rígido, mas também era o cara em que as pessoas, assim, quando tinham que ir para uma reunião com ele, todos tremiam a perna. E aí vem a grande questão. Desde que esta pessoa que cobrava resultado, que era intenso nos prazos, nos processos, saiu da empresa, as pessoas começaram a decair nas suas entregas. Rotatividade, de modo geral, baixíssima. Até para o time desta pessoa aqui, né? Recebeu uma proposta irresistível e acabou saindo da empresa. Quando eu comecei a trazer para este dono do negócio, para esse diretor, o entendimento de que ele tinha, naquele trio de gerentes, ele tinha 2 gerentes com um alto nível de liderança, conquistavam pessoas, atraíam pessoas de uma forma incrível e atuavam com todas as habilidades de liderar e desenvolver pessoas muito positivamente. Mas esses 2 tinham uma falta intensa das habilidades de gestão. E por esse motivo, tinham dificuldade de cobrar prazo, tinham dificuldade de cobrar que os processos descritos fossem de fato cumpridos. Diferente desse outro gerente que saiu, que também tinha um bom relacionamento, era muito bem quisto, mas fazia algumas pessoas tremerem a perna quando eram chamados para reunião. Por quê? Porque ele era intenso na cobrança de prazo, cumprimento de cronograma, cumprimento de processo. E eles perderam este pilar importante, que era o que dava sustentação para a gestão. E por que trazer, gente, para vocês este exemplo? Trazer para vocês porque para mim foi a prova viva de que não adianta eu ter só líderes com times com baixíssima rotatividade, com times de um relacionamento incrível, de um time que diz amar estar naquela empresa e naquela profissão. Se eu não tiver junto a isso a gestão, que é quem vai
Cobrar resultado, que é quem vai olhar pelos processos, que é quem vai olhar pelos indicadores, que é quem vai realmente dar valor para um bom planejamento estratégico. A falta de um gestor cai resultado. Mas, gente, a falta de um líder também vai cair resultado. Nós precisamos entender, quando estamos nessa posição, que nós precisamos desenvolver as habilidades de liderança e as habilidades de gestão e uni-las e saber quando usar cada uma delas. Porque nós, nesta posição, precisamos, ora sim, ser muito firmes, porque precisamos cobrar que o processo seja cumprido, cobrar que as regras e os procedimentos sejam cumpridos, cobrar prazo de um cronograma pré-definido junto com a equipe. É realmente olhar para os indicadores e se incomodar quando os números não estão positivos. Mas de outra forma, em outro momento, estando nesta posição, eu também preciso olhar para esses indicadores e dizer: este indicador não está bacana. Ele vem da onde? Quem são as pessoas que precisam de mim como líder? E aí eu, como líder, atuando fortemente em reconhecer o que as pessoas têm de muito bom, mas também pontuar aquilo que elas precisam desenvolver, é treinar aquilo que elas estão falhas, é mostrar o caminho certo. Porque um bom líder sabe inspirar essas pessoas a fazerem o seu melhor. E, gente, porque eu afirmo para vocês que quando você está nesta posição de liderar e gestionar, você precisa ter as duas posições ou as duas habilidades bem desenvolvidas, porque a união delas vai gerar a possibilidade de você trazer para sua empresa alto nível de resultado, com pessoas altamente engajadas. Porque você vai ter tempo de liderar, ouvir as pessoas, desenvolver as pessoas, reconhecer quando elas estão realmente precisando de um feedback de desenvolvimento, mas também reconhecer quando elas estão precisando daquele elogio, porque realmente fizeram um ótimo trabalho. E que quando eu tenho essas duas habilidades andando juntas, gestão e liderança, ora eu cobro pelo processo, pelo resultado, pelo indicador, ora eu cobro pelo desenvolvimento comportamental, pela postura, pelo engajamento, para que a união disso gere o resultado que a empresa precisa. Eu tenho, junto à minha gestão e liderança, pessoas que confiam em mim, pessoas que vão confiar em vocês, pessoas que quando olham, o meu gestor líder cobra quando eu preciso de alguma cobrança, me mostra o indicador quando eu não estou gerando um alto resultado, mas também reconhece quando eu preciso ser desenvolvido, quando eu estou com uma falha técnica ou quando eu estou com uma falha comportamental. E que quando eu entrego um trabalho muito bem feito, ele também me parabeniza por isso. E este, gente, é o pontapé inicial, é o ponto crucial para que você não seja o líder gestor bonzinho. Porque o líder gestor bonzinho não vai gerar o resultado que a empresa precisa. O líder gestor precisa atuar nesta posição, sabendo que não é ser bonzinho, não é ser amigo, é ser inspiração para que as pessoas sigam o teu exemplo. De quando precisam ser parabenizadas, você parabeniza. Quando precisa ser orientada, você orienta. E ainda, orienta sem humilhar. Aponta desafios sem ofender. Mas sem deixar de olhar o número, sem deixar de olhar aquilo que é tão importante para sustentar uma empresa, que são os resultados. Então, ponto 1, para que você comece a realmente delegar do teu operacional. É quando você está nesta posição e reconhece estar nesta posição de gestão e liderança, unindo essas habilidades, cuidando dos processos, dos números e cuidando das pessoas, do desenvolvimento delas. Este é o passo inicial para que você consiga entender a importância dos outros passos que eu vou te passar agora. A importância de que você olha para o seu time, você olha para os seus números e você reconhece que são eles que fazem a diferença. Porque líder gestor
Se você não entender ou não ter muito claro que você perde se você for só gestor e você perde se você for só líder, se você conseguir esse entendimento claro e agir dessa forma, realmente você vai passar a um outro nível. E você passa a ser o líder desejado pelas pessoas do seu time, o líder desejado pela sua empresa, o líder desejado pelo mercado. Agora, líderes, gestores que não vão para a ação, que não buscam o seu desenvolvimento e o desenvolvimento das pessoas, olhando para os dois lados do desenvolvimento, gestão, processo, liderança, pessoas, acaba ficando naquela desculpa, né? Dizendo que aquele outro gestor teve a sorte, por isso ele teve resultado. E aí eu quero compartilhar contigo também que essa empresa que eu compartilhei contigo, que a falta de um gestor desencadeou 12 meses de queda de resultado, porque ficou somente com pessoas na gestão, fazendo somente liderança e esqueceram de cuidar os números. Essa empresa, depois de alguns meses trabalhando com esse time de líderes e gestores, nós fortalecemos esse entendimento e como fazem 2 anos, em torno de 2 anos que a gente fez esse trabalho, eles gradativamente começaram a elevar os resultados naturalmente. As pessoas continuaram engajadas, continuaram felizes fazendo o que fazem, continuaram com ótimos relacionamentos, mas voltaram a ter um entendimento agora ainda mais claro de que sim, nós precisamos de números para manter a empresa saudável. Nós precisamos de número para que a empresa continue em evolução. Porque dizer que chegamos no nosso nível máximo e estamos satisfeitos com isso é dizer, nós vamos começar a decair novamente. E essa empresa conseguiu ter essa clareza de que colocar pessoas na liderança e na gestão é poder fortalecer neles gestão, liderança em prol de um resultado comum. Sem deixar com que eu fique dizendo que é sorte ou azar. E aí nós temos uma metáfora, né, gente, que eu acho que vale compartilhar com vocês. A metáfora do cavalo chinês. Existia um menino num povoado muito simples, retirado, né? Um povoado onde assim viviam com o básico, né? Muito simples. E existia um menino que o sonho deste menino era ter um cavalo, mas não era qualquer cavalo, tá? Gente, era um cavalo de raça. E este cavalo era o sonho dele. Ele falava para a vizinhança, falava para a família e para todas as pessoas que perguntassem para ele qual era o seu grande sonho. A frase dele era: eu quero ter um cavalo de raça. Mas enfim, uma família muito simples, pais que trabalhavam, né, dia e noite para sustentar os seus filhos, não teriam condições de dar esse cavalo tão sonhado pelo seu filho. E um belo dia, então, a cavalaria passa, né, junto com o rei, por esse povoado. E aí o povo todo, né, gente, vai lá comemorar, aplaudir o rei, né, visualizar toda aquela cavalaria, olhar aqueles belos cavalos. E este menino, em um determinado momento do acompanhar a cavalaria, ele senta num cantinho da estrada e põe-se a chorar. E nesse momento, o rei percebe que aquele menino era o único daquele povoado que não estava comemorando, estava lá chorando. O rei desce então do seu cavalo, vai ao encontro deste menino e pergunta pro menino: Menino, por que você choras? E o menino responde: o meu sonho é ter um cavalo de raça, mas eu não tenho condições de ter um. Hoje eu tive a oportunidade de ver o senhor passando com esses belos cavalos. O rei, nesse momento comovido, pelo choro desesperador desse menino contando com tanta força do seu sonho de ter um cavalo, o rei chama, né, uma pessoa da cavalaria e diz: deixe com que este menino escolha o nosso melhor potro e dê a ele. E o menino, muito feliz, fortemente, né, alegre, foi então escolher o seu potro. Fez a escolha, levou o seu potro para casa. Ao chegar em casa, comemorando com a sua família, o vizinho vem até o pai do menino e diz: nossa, o seu filho é um menino de muita sorte. Nós, morando aqui neste povoado retirado, o rei passa
décadas sem passar por aqui, e quando ele passa, o seu filho é presenteado com um cavalo. O seu filho é um menino de muita sorte. Com uma inteligência incrível, o pai do menino então responde: pode ser sorte ou azar. E passam-se os dias, o menino cuida muito desse cavalo. E este menino então, como ele era muito pequeno, muito frágil, um belo dia esse potro força a sua corda e foge. E foge, o menino corre atrás, as pessoas tentam ajudar, mas este potro se vai pelas montanhas e se perde. O menino volta para casa muito triste. E este mesmo vizinho vem ao pai do menino e diz: o seu filho é um menino de muito azar. Ganha um belo potro de raça do rei e dias depois perde o seu potro por descuido. E o pai então diz: isso pode ser sorte ou pode ser azar. Anos se passam, esse menino já vira um homem, e lá num belo dia ele ajudando o pai, nos tratos da casa, da colheita, enfim, ele vê lá no morro uns vultos e ele fica a observar. E esses vultos vêm vindo ao seu encontro e ele vai indo ao encontro. Quando ele se dá conta, é o seu potro que havia fugido. E junto dele vem o potro, já um cavalo, a sua égua e um potrinho. E ele consegue, com todo carinho e alegria, gente? Porque imagina, ele tinha perdido seu potro. E quando ele perde esse potro volta anos depois, um belo cavalo, com a sua família. Ele consegue trazer para casa e imagina, esse vizinho chega novamente e diz: seu filho é um menino de muita sorte. Perde o potro quando menino e agora quando homem, esse potro já vem um cavalo adulto e ainda traz mais 2 cavalos para sua residência. E o pai, muito sábio, responde novamente: isso pode ser sorte ou pode ser azar. Em meio ao treino, então, dos seus cavalos, ele leva um chute do seu potro e quebra a perna. E novamente o vizinho vem e diz: isso, seu menino é um menino de muito azar. Quando o potro volta, então o cavalo volta para casa, ele quebra a perna e vai perder tempo em treiná-lo. E o pai, novamente muito sábio, diz: isso pode ser sorte ou azar. E em meio a esse momento estoura uma guerra e todos os homens, meninos de idade média, são chamados para a guerra. E como ele havia quebrado a perna, não pôde ser recrutado para ir à guerra. E o vizinho volta e diz: o seu filho é um menino de muita sorte. Justamente no momento de ser chamado para a guerra, ele está com a perna quebrada. E o pai diz novamente: isso pode ser sorte ou azar. E, gente, eu poderia ficar aqui contando e aumentando essa história por muitos e muitos exemplos. Porque tudo na nossa vida pode ser sorte ou azar. Estar neste momento entendendo que eu preciso tanto ser gestor como líder para gerar um belo resultado. Você pode estar olhando e pensando: poxa, isso é o maior azar, não precisava ter ouvido isso, porque isso vai me dar mais trabalho. E sim, dá mais trabalho. Estar na liderança e gestão, gente, é trabalho árduo, é trabalho duro. Mas não é trabalho difícil. Se você ama estar com pessoas, focado no resultado que você precisa buscar. Então, para a sua vida, na sua carreira, de gestão e liderança, que você possa ter muito claro que tudo para você pode ser olhado como sorte ou como azar. E você vai ter sim sorte ou azar dependendo das escolhas que você fizer. Se você escolher olhar para a sorte, você vai olhar para todo e qualquer ganho como gratidão pelas conquistas e toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer perda, você vai ter a capacidade de olhar como aprendizado. Então, gente, sorte ou azar
depende da escolha que você faz. Se você olha para as coisas da sua vida e se considera uma pessoa azarada, assim você vai olhar para tudo que acontecer com você. E dificilmente você vai atingir os seus objetivos. Dificilmente você vai conseguir chegar às suas metas. Agora, se você olhar para os seus resultados, para as suas dificuldades, para os seus problemas e entender que tudo isso é sorte, porque são oportunidades para você continuar crescendo, você sim vai chegar ao atingimento das suas metas, dos seus objetivos. E a importância, né, gente? Você precisa saber aonde você quer chegar na sua carreira. Porque é quando você sabe exatamente onde você quer chegar na sua carreira que você consegue ir criando sucessores. Você consegue ir desenvolvendo pessoas para estar junto com você, focado nos seus resultados, nos resultados da empresa, e automaticamente as pessoas do seu time vão estar também recebendo e atingindo os seus objetivos pessoais e da carreira de cada um deles. Por isso, o grande desafio para que você possa deixar de ser operacional é você entender que você é essência, você é inspiração para as pessoas do seu time. Se você conseguir olhar para o desafio como aprendizado, para o erro como aprendizado, problema como uma oportunidade de solução e crescimento, você vai fazer tudo isso junto com a sua equipe, junto com o seu time. Porque os resultados, quando vêm do time, eles são consistentes. E para que você possa dar o passo 2, né, gente? Porque eu disse para vocês que eu diria passos de como sair do operacional para que você possa olhar estrategicamente, gerando resultados para a sua equipe, fazendo gestão e liderança. Passo 2, tá? Retomando, passo 1, é você ser este líder de referência. É você entender que você precisa liderar pessoas e fazer a gestão dos processos. União de habilidades de gestão e liderança. Sabendo que todo e qualquer problema é uma oportunidade de aprendizado e evolução. Passo 2, gente. E aí eu digo que esse entendimento ele vem como uma base para sustentar, sabe o quê? O organograma que você precisa fazer para a sua empresa ou para o seu time. Quando você não tem clareza de em que caixinha, né, gente? Em que posição cada pessoa está, como você vai delegar? Como você vai treinar? Como você vai orientar e como você vai fazer com que os resultados aconteçam se você não tem a clareza das responsabilidades que cada pessoa tem no seu time? Ou deve ter. Se você ainda não tem um organograma descrito, pense nisso, gente. Olhe para essa estrutura que você possui na sua empresa ou no seu time e defina os níveis de responsabilidade. Responsabilidades estratégicas, responsabilidades táticas, responsabilidades operacionais. Dentro dessas responsabilidades, você vai precisar ter muito claro quais são os cargos que vão estar sendo colocados nessas caixinhas para assumir essas responsabilidades. A partir desses cargos, você tem as responsabilidades, você vai conseguir definir quais são as tarefas, as entregas e os indicadores para cada cargo que você tem no teu time, para cada cargo que você tem na sua empresa. A partir daí, você consegue definir prazo, cronogramas, você consegue delegar com maior facilidade, você consegue oferecer para as pessoas os treinamentos técnicos que lhe falta, tendo essa clareza. E aí eu vou abrir um pouquinho, porque o organograma vai te mostrar a estrutura estratégica, tática e operacional da sua empresa ou do seu time. E você precisa, lembrando, descrever a sua caixinha também. Quais são as suas responsabilidades na liderança e na gestão? Tirando as coisas operacionais, delegando o que é operacional a quem você entende que tem o nível de responsabilidade que precisa, o nível de maturidade que precisa
para esta responsabilidade que você está delegando, conhecimentos técnicos e competências comportamentais para realmente te entregar o resultado que o teu time precisa, o resultado que a empresa precisa que seja feito. Descendo neste organograma, você tem mais um passo importante, que é ter muito claro a descrição dos cargos. Porque cada cargo você vai ter lá muito claro quais são as responsabilidades, quais são os conhecimentos técnicos importantes para aquele cargo, quais são as competências comportamentais importantes para aquele cargo. E não pode esquecer que muitas empresas esquecem de um ponto importantíssimo, que é quais são os indicadores desse cargo. Porque, gente, tudo aquilo que você não mede, você não tem como fazer gestão. Tudo aquilo que você não mede, você não tem condições de dizer se está bom ou ruim. Então, importantíssimo para dentro da descrição de cada cargo que você for elaborar. Indicador do cargo. Referência de o que precisa ser feito, como precisa ser feito, quando isto vai ser feito, quais são os prazos para que todas essas responsabilidades aconteçam. Quase que um plano de ação, eu falei agora, para que você possa pensar em quais indicadores você vai medir. E isso tudo precisa estar descrito. Se você não escreve, se você pensa que ficar tudo na sua cabeça é a melhor opção, eu afirmo para você, não. Você precisa construir, elaborar, registrar o seu organograma, a sua descrição de cargo. Você precisa, depois disso pronto, apresentar para todas as pessoas do seu time. As pessoas do seu time têm que ter muita clareza do que você espera delas. Porque se alguém chegar para elas e perguntar o que o seu gestor espera de você e elas não souberem responder, é porque você não está fazendo o seu papel da forma como deveria fazer. E o próximo ponto, gente, importantíssimo, seguido de entendimento de gestão e liderança, organograma, a descrição dos cargos, os indicadores para cada cargo, você precisa de processos descritos. E, gente, minha opinião é de que os processos precisam ser descritos de forma simples e de fácil ser compreendido. Porque se você descreve um processo onde a pessoa que precisa ler este processo, entender este processo e aplicar, tem dificuldade de compreensão daquilo que você escreveu, é porque ele vai ficar engavetado. Dificilmente um processo cheio de complexidade, ele se aplica 100%. Então, quando você reservar seu tempo para revisar os seus processos ou para descrever os seus processos, se você ainda não o possui, tenha muito claro, simplifique, deixe de fácil entendimento, para que quando as pessoas peguem este processo, elas saibam exatamente os passos do que precisa ser feito. Porque quando você tiver toda, e aí eu digo assim, essa primeira etapa, né, gente? Bem desenvolvida, clareza de gestão e liderança, organograma descrito, descrição de cargo realizado, indicadores de cada cargo construído e processos descritos de forma fácil e de fácil compreensão para as pessoas, você aí sim vai estar no momento em que você vai ter tempo para deixar tudo muito claro para cada pessoa da sua equipe. E aí sim, fazer gestão e fazer liderança. Porque gestão e liderança é gerar resultado para a empresa onde você atua, para a sua empresa. Porque quando nós vamos selecionar pessoas para fazer parte do time estratégico, do time de gestão, eu digo que se eu precisasse dar para você uma dica de como olhar para o seu time e entender quem é a pessoa que vai vir a nível de gestão e liderança, eu diria quem é a pessoa que se comporta
como dono da empresa. Este é o ponto 1 para um bom líder gestor. Se comportar como dono da empresa. Claro, depois disso tem N outras opções, né, gente? Para que você possa avaliar se é a pessoa certa no lugar certo. Então, para hoje, responder esta pergunta de como você sai do operacional para realmente ganhar tempo e fazer a gestão e liderança do seu time, fazer a gestão e a liderança da sua empresa, é seguindo esses primeiros passos. Entender que você precisa fazer gestão e liderança, um organograma claro, com responsabilidades muito bem descritas. Você precisa de uma descrição de cargo, onde vai olhar técnica e comportamentalmente como fazer essas entregas. Você vai olhar para o processo e você vai ganhar tempo, sem esquecer dos indicadores de cada cargo. Assim, você vai conseguir partir para o segundo nível de gestão e liderança, que é realmente desenvolver um time engajado. É desenvolver um time que está junto com você em evolução contínua. É um time gerador de resultados, com pessoas felizes. E pessoas felizes produzem 33% a mais. Então tenha no teu time pessoas felizes e os seus resultados vão ser muito maiores do que você imagina. A resposta de hoje tem 5 etapas, mas são 5 etapas mínimas para que você possa realmente se sentir seguro e fazer uma gestão e liderança de ascensão. De ascensão para você, para a empresa e para todo o time que está com você. Sendo inspiração, sendo exemplo, sendo referência para toda e qualquer pessoa que passa por você. Se você, gente, gostou desse vídeo, você acha que isso pode somar e contribuir com alguém que você conhece, que faça sentido, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com pessoas que você observa que possa fazer sentido e possa somar. Porque o meu objetivo aqui é fazer com que cada gestor líder, cada líder gestor possa evoluir, sendo cada vez mais humano, conquistando as pessoas certas no lugar certo, gerando altíssimos resultados para a empresa, para você e para o time que você trabalha. Porque você, líder, é base para as pessoas que fazem parte do seu time. Que você, na posição de liderança e gestão, que isto possa fazer cantar seu coração. Porque com certeza a gente faz muito melhor aquilo que a gente ama. Então, eu espero você no nosso próximo vídeo para que a gente possa compartilhar ainda mais dores buscando solução. Porque esse é o meu desafio, trazer um problema, trazer a solução e te mostrar como você pode fazer com que isso aconteça no teu dia a dia. Conte comigo. Se ficaram dúvidas, se você quer que eu responda alguma pergunta para você, deixa abaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Um grande abraço!